Na CBN Vale do Itajaí, Educação e Cultura. Em destaque, o projeto Livro Amigo e, claro, o próprio livro intitulado Viagem ao Mundo Azul. É uma história de uma família descobrindo o autismo de seus 2 filhos. O livro tem um compromisso de fazer as pessoas acreditarem em suas vidas, em seus filhos e em suas histórias. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui na Rádio CBN, aqui no nosso quadro Educação e Cultura, Simone Gadotti, escritora, ex-presidente da AMA, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e Microrregião, e também idealizadora desse importante projeto Livro Amigo. A Simone, ela é formanda em gestão pública, trabalha como gerente de apoio aos conselhos na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela também é idealizadora do Piquenique da Inclusão, tantas vezes em pauta aqui na programação da Rádio CBN. Simone, seja muito bem-vinda, então, mais uma vez aqui na nossa emissora. Tudo bem, Simone? Obrigada, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certinho. Eu fico muito feliz com o convite, né? Esse projeto, assim, estava engavetado até algumas semanas atrás, que foi quando eu conheci o Rafael Boscovic, que ele é um autor aqui de Blumenau também. E ele tem esse projeto Livro Amigo, né? E a gente foi trocando figurinhas e tal. E eu falei, eu escrevi um livro... Mas está lá, encaixotadinho, guardadinho a ideia, porque não é fácil a gente conseguir trazer, né? Aí ele falou, mas eu tenho um projeto que eu acho que se encaixa perfeitamente. Ele já publicou outros 3 livros pelo projeto, né? E esse projeto é muito bacana, porque além de fomentar a cultura e incentivar a leitura, né? Ele doa parte dos lucros sempre para alguma instituição visando a educação, né? Então, a gente pensou, por que não, né? Em questão de uma semana... Uma semana você conheceu o projeto Livro Amigo e já apresentou o seu projeto pessoal. Na quarta eu mandei o Livro Amigo, intitulado aqui bacana. Viagem ao Mundo Azul. Na quarta eu mandei para ele o PDF do livro, na quinta já tinha orçamento, na sexta a gente já estava vendendo cotas, então foi tudo muito rápido. Pois é, vendendo cotas. Nós não temos aqui o livro ainda em mãos, porque ele ainda não foi colocado à disposição em tempo real. Exatamente. Tem todo esse processo envolvendo o projeto Livro Amigo aqui, até ele se tornar realidade. Mas assim, o rascunho, o livro em si, já é uma realidade. O livro, né? já é uma realidade. A história já está prontinha. Já está prontinha, a gente está finalizando, dando uns toquezinhos finais ainda, tem algumas coisinhas que precisam ser encerradas, né? Porque eu escrevi ele em 2014, de lá para cá muita coisa mudou, né? Então a gente está atualizando o livro, dando os últimos retoques, né? Mas ele já existe. Tá, então vamos contar essa história para o nosso ouvinte aqui, Simone Gadotti. Essa história até 2014, quando ele foi escrito, depois as mudanças colocadas em tempo real até chegar nesse ano de 2019. Sim. Mas ali até 2014, como é que era a história presente no livro Viagem ao Mundo Azul, no projeto de livro? Então, eu escrevo sobre autismo desde o dia do diagnóstico. No começo, funcionava como uma forma de eu entender o que estava acontecendo, porque é uma coisa que te pega de surpresa, né? Você está ali descobrindo todo um mundo novo. Eu gosto muito de ler, por consequência, eu gosto de escrever. Então, eu fui buscando informações, fui vendo, e muitas vezes o que eu lia não condizia com o que eu vivenciava. A Ana sempre brinca muito comigo, a fono que cuidava dos meus filhos, que eu tenho uma forma leve de ver o autismo, né? Então eu pensei, por que eu não vou escrever, né? Por que eu não posso escrever, então, de uma forma mais leve, sem aquele peso de, meu Deus, o que vai ser agora, né? Então eu comecei a escrever textos, na época, para o próprio Facebook. Aos pouquinhos eu tive coragem de mandar os textos para o Santa, vez ou outra era publicado. E aí um dia me perguntaram, por que tu não escreve um livro? Eu falei, gente, quem é que vai querer ler meu livro? Eu falei, não vou escrever. Aí vinha mais gente falando, mas tu escreve tão bem, a gente lê o teu livro e a gente se sente representado. Os teus textos e a gente se sente representado. Eu falei, quer saber? Vou tentar, né? Diz que a gente tem que plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, né? Aí plantar árvore já plantei, filho eu já fiz. Então vamos lá. Aí comecei a escrever o livro. No livro eu conto de como era a nossa vida, assim, né? Como foi descobrir. O Nicolas nasceu ele foi prematuro extremo, nasceu de 23 semanas. Então, nessa época, a gente não sonhava com o autismo ainda. A gente observava algumas diferenças no Bruno, mas tudo que a gente via no Bruno, que era
excêntrico ou um pouco diferente, a gente acabava atribuindo ao fato dele ter sido o filho mais velho, né? O filho único por muito tempo, neto único. Então, nada daquilo ali parecia normal, né? Então, aí eu vou desenvolvendo, vou contando como que chegou na nossa vida, né? Como que a gente foi acabar descobrindo numa consulta de rotina. A escola suspeitava que fosse TDAH e eu saio de lá com diagnóstico de autismo. E aí, até então sem nenhum caso na família. Sem nenhum caso na família e pegando a gente totalmente de surpresa. Isso, o Nicolas tinha quantos anos? É que eu descobri o do Bruno primeiro, Bruno né? O do primeiro. Bruno, ele tinha 6 anos e o Nicolas tinha 2 anos e meio. E foi na mesma semana, né? Numa terça-feira eu descobri o diagnóstico do Bruno, na sexta do Nicolas. Então, em uma semana, a nossa vida virou de pernas pro ar. Em Blumenau, eu nunca tinha ouvido alguém falar que tinha um filho autista. Não se falava em autismo como se fala hoje. Tudo era muito mais mascarado. E ainda assim tem tantas dúvidas, tem tantas interpretações Exatamente. errôneas, mesmo se falando tanto sobre esse tema assim, nos dias de hoje, eu né? sempre falo assim, às vezes até eu posso estar falando alguma coisa errada, porque toda hora você descobre alguma coisa diferente. Nada nesse mundo é tão certinho, né? Sempre tem uma nova descoberta. Antes a gente achava que era mais menino do que menina. Hoje em dia a gente já sabe que a proporção não é tão diferente assim. É que na menina é mais difícil de diagnosticar do que no menino. Não quer dizer que não existam milhares de meninas com diagnóstico sem... Aliás, com autismo sem diagnóstico, né? Então, tudo vai mudando, né? E o livro trata muito disso, de como foi as nossas descobertas, como que a gente encarou, qual é a nossa relação com o mundo depois disso, né? Ai, vamos se esconder de todo mundo, vamos esconder os meninos dentro de casa? Não! O autismo é só uma parte dos meus filhos. Eu sempre deixo isso muito claro para todo mundo. Ai, são esquisitos, às vezes são, mas eu também sou, você também é. Nem todo mundo é feliz todo dia e ninguém precisa ser feliz todo dia. E o livro ele tem a missão de mostrar isso para as pessoas. Que não tem problema em algum momento você desanimar, que não tem problema você chorar o filho perdido, porque é um filho perdido. Quando você tem um diagnóstico, a idealização do teu filho cai por terra. Qualquer mãe sabe disso. A partir do momento que você engravida, você idealiza aquela criança. O ouvinte pode estar pensando agora, não, ela está sendo muito exigente, não é bem assim, mas você está vivendo isso, você Exatamente. viveu isso no passado, então você Exato. pode falar. A gente faz isso. Você pode falar A gente sobre idealiza, isso. eu quero que meu filho seja tudo aquilo que eu não sou, eu quero que ele seja um jogador de futebol, eu quero que ele seja um médico, eu quero que ela seja uma arquiteta. A gente projeta nos filhos da gente o que a gente não conseguiu. E quando você tem um diagnóstico que diz assim, talvez não faça isso, talvez não faça aquilo, é normal sentir aquela dor. Gente, é muito comum e as pessoas não devem ter vergonha de chegar e dizer, nossa, eu desabei. Também desabei, caramba. Todo mundo desaba. O importante é você não ficar no chão, né? Sacode a poeira, levanta a cabeça, Se ok. permitir, O que eu vou fazer agora, né? Reconstruir ou buscar os caquinhos que ali estavam no chão e dali para frente criar uma sabe nova o que é o história, se legal for de tu ter um possível. filho diferente? Aquelas exigências da vida se vão. Teu filho não precisa mais andar com 1 ano e meio, ele não precisa mais falar com 2 anos e meio. Aquelas fases que você tem que ir preenchendo quando você tem um filho típico, para nós não faz mais sentido. O dia que meu filho andar é lucro, o dia que meu filho falar é lucro, a gente comemora tudo. A gente passa a ver beleza e alegria nas coisas mais simples que muitas vezes passam despercebida. O dia que meu filho conseguiu tomar água no bebedouro. Quem comemorou isso? Eu comemorei. Contei para todo mundo, fiz post no Facebook. Hoje o Nicolas começou a usar o bebedouro sozinho. Consegue entender a diferença? E é isso que eu quero que as pessoas percebam no livro, que a gente pode sim ser feliz de novo. A gente só vai ter que sonhar de novo, criar novas expectativas. Se você conseguir fazer isso, você tira de letra. Simone, qual é a idade hoje do Nicolas e do Bruno? O Bruno é o mais velho, né? O Bruno é mais Qual é a velho, ele idade tem deles 15 hoje? anos. Um mocinho já. E o Nicolas tem 11. Está com 11 anos. E o Bruno foi diagnosticado já com 6 anos. E o Nicolas com 2 anos e meio. No primeiro momento, por mais que você falou ali dessa questão, interpretação, é um filho mais velho, então é um pouco mais mimado e tudo mais. Quais foram os primeiros sinais que poderiam até ter te chamado um pouquinho mais cedo para fazer esse diagnóstico antes dos 6 anos também? O Bruno tinha ecolalia. Eu não fazia ideia do que era isso. O que é isso, por favor? Ecolalia é quando ele repete várias frases, pode ser de filmes, pode ser de músicas, e fora de contexto, né? O Bruno, a gente achava que ele gostava demais de uma música. Passava o Caminhão do Gás, e ele cantava a música do Caminhão do Gás o dia inteiro. Hoje a gente sabe que isso é ecolalia.
Na época, pra gente, era só uma mania irritante dele, que a gente tinha que dizer, Bu, chega de cantar a música do Gás. Mas ele não conseguia parar. Ele estava ansioso, ele cantava a musiquinha do Gás. Ele estava feliz, ele cantava a musiquinha do Gás. Isso ele tinha 2 anos, 2 para 2 anos e meio, antes do diagnóstico ainda. A gente não percebia. O português muito correto do Bruno, né? Ele sempre tinha um português muito certinho, falava tudo muito correto. Ele tinha uma inteligência acima do normal, a gente percebia que ele era uma criança bem diferenciada, ele não se interessava pelos assuntos de uma criança de 2 anos. O Bruno cantava MPB com 2 anos, enquanto a maioria cantava a música da Xuxa. Então, eram coisas que ele tinha interesses muito restritos, né? Ele brincava enfileirando os carrinhos da Hot Wheels, ele não gostava de brincar com crianças da idade dele. Eu lembro que a professora Samara dele, um beijo, Samara. Ela um dia falou para mim, se ele não interage com criança da idade dele, ele não quer ficar com as crianças. Eu ia buscar ele no jardim, ele estava sempre na caixinha de areia, sozinho, brincando sozinho. Porque aquelas crianças não traziam interesse para ele. E quando ele foi para a escola grande, né, quando ele foi para o pré, aí lá aconteceu uma coisa muito legal. Ele começou a ter amiguinhos, sim, mas eram os amiguinhos que estavam no 6º, 7º ano. Não da sala dele, não da mesma idade. Porque ele queria aquelas crianças que pudessem agregar coisa a ele, né? E pra gente, como ele era o filho mais velho, foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, a primeira criança depois de muito tempo na família, a gente ficava envaidecido, a gente achava, nossa, como o Bruno é maduro, nossa, como ele é inteligente. A gente não via que tinha alguma coisa, né? Porque todas as funções cognitivas dele foram preservadas. Ele falava, ele tinha uma interação boa com a gente, né? Menos com outras crianças, isso ele não gostava. Então, a gente não via nada de errado. Ele tinha alguma crise que chamasse atenção naquele momento? O Bruno, ele não gostava de dormir fora de casa. Essa era uma coisa que realmente perturbava ele muito. A falta de uma rotina. Vamos para a praia. Ok. Chegava na hora de dormir na praia. Não tinha jeito. A gente tinha que botar ele no carro, dizendo que estava voltando para casa, dar voltas e voltas no quarteirão, para que ele achasse que estava vindo para casa. E aí, quando ele finalmente dormia, a gente voltava para casa. E no outro dia ele acordava irritadíssimo. Ele olhava para a gente e dizia, vocês me enganaram. E para ele aquilo era o fim. Mesmo que ele estivesse na praia, que era onde ele gostaria de estar. Ele ficava muito revoltado porque a gente mentiu para ele. Porque na cabeça dele, ele tinha que voltar. Então, assim, essas eram as coisas que hoje a gente vê claramente que tinha resquícios, a gente podia ter investigado mais, mas como aquilo não afetava o desenvolvimento dele, nunca nos chamou a atenção, né? Só mesmo olhando para trás que a gente percebe, né? E chama atenção aqui, no caso, os seus 2 filhos com esse diagnóstico. Os 2 filhos são autistas. Depois o Nicolas, com 2 anos e meio, já bem mais cedo, vocês conseguiram identificar. É que o Nicolas nasceu prematuro extremo. E por conta da prematuridade, o Nicolas teve bastante atraso no desenvolvimento. E ele já fazia acompanhamento com o neuro. E, na época, o Nicolas tinha um outro neuro. E quando eu tive o diagnóstico do Bruno, eu gostei muito do neuro que nos atendeu. E eu pensei, eu vou levar o Nicolas lá para aquela coisa de mãe, né? A gente quer 3, 4 opiniões diferentes até descobrir o que o filho da gente tem, né? O que eu acho bem saudável até, né? E aí a gente levou o Nicolas lá também. E aí ele bateu o martelo. Ele falou, não, o Nicolas também é autismo num grau bem mais elevado, mas também é autismo, né? A entrevista aqui na Rádio CBN, nesta segunda-feira, a gente conversou com o vereador Alexandre Matias, ele é líder do governo na Câmara, né, do PSDB. E entre os assuntos, falamos sobre a lei que inclui o símbolo do autismo nas autorizações de estacionamento preferencial. Também aqui em Blumenau, né, foi adotada uma carteirinha especial para poder dar mais segurança para os familiares, para quem é autista, por exemplo, em filas, supermercados, por exemplo. E tudo isso vocês acompanharam de perto, em nome aqui da AMA, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e Microrregião. Era inclusive uma cobrança de vocês, sim, uma atenção a mais para quem vive essa realidade do autismo? Com certeza. Desde o dia que o Matias criou a lei, né, ele já tinha feito a lei antes, a lei de acessibilidade, né, garantindo para a gente. Na época eu ainda comentei com ele, ok, a lei ajuda bastante, mas eu preciso de algo que faça com que o meu direito seja realmente respeitado, né? Então, desde lá começou esse namoro, né? A gente conversando, como seria a melhor forma? Porque, assim, uma coisa é fato, né, Denise? É muito fácil eu ir lá na internet, baixar uma carteirinha qualquer e chegar e dizer, olha, meu filho é autista. Mas, na época, eu ainda era presidente da AMA e eu sempre dizia, eu não vou botar o nome da nossa entidade desta forma, leviana, do jeito que qualquer um pode ir lá e fazer. Eu quero uma coisa certinha. Então, a gente conversou, chegamos à conclusão que o melhor seria o quê? Que essa carteirinha fosse emitida pela Secretaria de Saúde.
mediante a apresentação do laudo, garantindo realmente que a única pessoa que vai ter essa carteirinha é quem precisa, né? Então, essa foi a nossa cobrança, e o Matias sempre foi um parceiro muito, muito prestativo. Está funcionando na prática essa carteirinha? Tá, às vezes não, a gente já teve reclamações sim, mas está fazendo efeito. Sempre que tem alguma reclamação, eu ligo para a Aline, para o Matias e falo, tal lugar não está respeitando. E aí eles vão lá, verificam, veem o que tá acontecendo, né? E a gente vê que é o único jeito, né? É nessa política que eu acredito, eu sempre falo, eu acho que política é a arte de mudar vidas. E a gente tem a caneta na mão e vamos fazer alguma coisa que vale a pena, né? E a arte de mudar vidas também é depois ter acesso ao livro Viagem ao Mundo Azul. Ele ainda está no forno. Está no forno. Trâmites até se tornar realidade orientam o nosso ouvinte, inclusive para quem quer já poder garantir esse livro depois em mãos, por exemplo. Hoje, para que a gente possa fazer o livro, né, a gente está vendendo cotas. Tem a cota ouro, tem a cota prata, que nós já vendemos 2 cotas pratas. Tem a cota bronze, que até o William, rei dos cartuchos, que está ajudando a gente bastante na divulgação, né? Ele comprou a cota bronze, né? E depois tem as cotas individuais, porque a gente sabe que nem sempre é um empresário que quer contribuir. Às vezes é uma pessoa física que acompanha nosso trabalho, que acha, é legal, quero ajudar. Então tem a cota individual, que é um pouco mais barata, né? E aí a gente está vendendo as cotas. Assim que a gente fechar o valor, né? O livro vai para impressão. Qual o valor necessário mínimo para conseguir a impressão desse livro? Nós precisamos de R$10.086 para fazer a impressão. R$10.086. Passando desse valor, o dinheiro vai ser utilizado? Tem já um direcionamento? Tudo que passar do valor da impressão, 60% já vai direto para a AMA. E depois os lucros da venda dos livros também. 60% de todo o lucro vai direto para a AMA, para a gente fazer a manutenção e, quem sabe, né, a ampliação dos atendimentos. Né? Ô Simone, para conhecer mais o trabalho da AMA aqui na nossa cidade, né, essa representação micro-regional, qual é a melhor forma? Facebook, no @AMA Blumenau Autismo. Lá no Facebook tem todas as nossas informações, como ajudar. Às vezes as pessoas falam, mas não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro, ajuda compartilhando, vai lá, curte, comenta, compartilha, porque a nossa maior arma contra o preconceito é a informação. Quanto mais a gente falar de autismo, quanto mais a gente divulgar, saiu uma matéria falando do uso da carteirinha do autismo, compartilha, ajuda a gente a mostrar, né, e desmistificar o autismo. É uma característica como qualquer outra, né? A gente não tem que... Chega de discriminação, estamos saturados disso, né? Qual a nota para Blumenau, como cidade, no que diz respeito a essa relação com o autista? Olha, eu vejo que está mudando bastante, está melhorando bastante. Eu me arrisco a dar um 8, viu? Ainda temos muito para chegar, mas eu sou otimista por natureza, eu sempre vejo o copo mais cheio. Então, eu sei que tem coisas a fazer, sim, mas eu acho que a gente tem que reconhecer o que está sendo feito, dar uma palmatória, né? A gente sabe que inclusão é uma coisa que não acontece do dia para a noite. A gente conversa, eu estava conversando esses dias na APAE e a gente estava debatendo mesmo sobre até a APAE Escola, né? Que eu acho excelente. E eles têm um cuidado muito grande na hora de aceitar um autista severo para ver se ele vai ter mais ganho ou não. Então, eu acho que a gente está caminhando, sim, para ser uma cidade inclusiva. Falta muito, mas o primeiro já foi dado, que é os primeiros passos, né? Finaliza essa conversa aqui na Rádio CBN, então, para orientar a nossa audiência, para ter mais informações, para poder contribuir também nessa captura financeira, para colocar realmente à disposição de todos o livro Viagem ao Mundo Azul. Obrigada. Como é que as pessoas podem contribuir, então? Então, as pessoas podem comprar cotas, podem me procurar no @Simone Gadotti no Facebook, podem também me mandar mensagem no WhatsApp no 999474566 ou entrar em contato direto com a AMA no Facebook da AMA. Pode ir lá, mandar mensagem, eu sempre respondo. E aí é aguardar e não esquecer de em março vir lá. Vai ser lindo o lançamento do nosso livro. Eu queria aproveitar de fazer um agradecimento especial ao Yuri, que sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou, sempre acreditou. Ana Paula Miller também. Esses dois fizeram parte da história do livro. Eles nunca me deixaram desistir.
São os anjos São os profissionais da meus comunicação anjos, que levam também essa exatamente. informação. Simone, eu tenho que finalizar Vai meu lá, tempo vai aqui. lá. Obrigada por Por estar nada. conosco, tá bom? Mais informações, então, no 999-474566. Isso aí. Simone Gadotti, escritora, ex-presidente da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e região. Logo, logo, uma realidade também, mais uma realidade do mundo literário. Aqui o livro Viagem ao Mundo Azul.